Bom, nessa última parte, vamos analisar os principais procedimentos metodológicos da pesquisa qualitativa. Como disse, não vai dar para aprofundar, mas vamos apontar algumas luzes de como caminhar com eles. Bom, então, claro, toda pesquisa tem que ter um tema, né, da pesquisa, um mínimo de estudo de bibliografia, tem que ter a questão da pesquisa, aí vai fazer alguns recortes para escolher o que vai ser pesquisado e acaba, aí o tipo de pesquisa que vai fazer vai chamar alguns procedimentos metodológicos. Se eu quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, histórica, vou ter que fazer análise de documentos, vou fazer análise de pesquisa de dificuldade para aprender conceitos, né, de alunos, eu tenho que fazer experimentação, colocar diante de situações e analisar. E aí, dependendo, o tipo de pesquisa, o tipo de problema da pesquisa, é que vai chamando um pouco os procedimentos metodológicos, né? Então, na pesquisa qualitativa, utiliza-se uma diversidade, né? Mas como já foi dito, ela vai partir de uma forma indutiva, partindo do particular para a construção de temas gerais, interpretação dos significados aí. A escolha metodológica pode ser difícil, né? Mas como disse, normalmente o orientador e orientando vão afunilando e fazendo recorte, né? Vamos por aqui que nós vamos conseguir compreender e jogar um pouco de luz sobre tudo isso. Ali, toda pesquisa, né, tem que ter é importante em qualquer pesquisa qualitativa, muito mais na pesquisa qualitativa do que até nas outras, essa questão da revisão bibliográfica, né? O que já foi feito sobre o tema, até por onde a gente pode avançar, né? Ajuda, né, a definir melhor o problema e aprofundar as análises, né? Enfim, pode até às vezes orientar a reformulação do tema, mas é importante essa revisão do que já foi feito e por onde já caminharam e o que já sobre o tema, né? Para poder aprofundar os estudos e complementar. Normalmente as pesquisas no final delas já deixam algum apontamentos de coisas que não conseguiram ser aprofundadas e abre caminhos. É importante ler pesquisas para ver o que elas estão apontando, né, para dar continuidade. Outra coisa, quadro conceitual é importante, como eu já tinha dito, para aprofundar as análises. É como se as teorias ajudassem a jogar luzes sobre aqueles dados que estão sendo analisados, né? Ela intervém em todas as partes da pesquisa. Aí a base conceitual orienta e enriquece a questão. Ela fertiliza, né, as hipóteses para dar significado e alcance, né, determinada ideias, diretiva, o que é possível refinar e especificar. Então, essa parte teórica é importante para e o quadro conceitual que a gente está usando justamente para aprofundar os estudos e ver coisas que sem a teoria às vezes não seria possível. Também é importante descobrir a questão central da pesquisa e dividir em subquestões, né, visando o aprofundamento do tema, né? As questões de pesquisa devem ser específicas e claras, claro. Aí essa questão central, né, isso o pesquisador sempre vai estar se perguntando, né? Qual é o objeto central que eu quero, que eu vou querer investigar? O que eu estou querendo investigar, né? Então, e cada questão vai se concentrar sobre um conceito, um desafio, né? Porque tem uma questão geral que divide em subquestões, né? A questão da pesquisa deve incluir informações que esclareçam sobre os participantes e o local da pesquisa, né? Aqui o Lorenzato e o Fiorentino fazem umas sugestões aí e mostra que realmente
diante de um problema, se pode utilizar uma variedade de questionário, entrevista, observação etnográfica, pesquisa participante. Isso tudo vai depender, né, do contexto, do tipo de e do tipo de conhecimentos que a pessoa que está realizando a pesquisa também tem. Olha, eu consigo investigar por esse ângulo, né? E então vai depender do orientando e do orientador e do contexto que dá para fazer. As questões sobre a coleta de dados, tem que sempre se colocar esse tipo de questão. Por que esses dados serão coletados, qual a estratégia, né? A fonte, quanto serão atentados, o que frequência, como os dados serão coletados, por que essa é a melhor forma de coletar. Então, diante do problema, vão se colocar questões desse tipo permanentemente, né? Onde até que tudo estiver bem encaminhado. Mas essas questões, será que essa estratégia está boa, né? As fontes também, né? Quer dizer, tem 3 principais fontes aí, né? A bibliografia a respeito do tema, um campo que se possa observar, um laboratório que possa ser. Agora, a questão é possível fazer pesquisa experimental qualitativa? Sem dúvida que é. E, aliás, boa parte, principalmente as da linha francesa, fazem questão de ter a parte experimental. E nessa parte investiga coisas que podem acontecer se colocar os alunos diante de certas situações e, enfim, e diante do que está acontecendo, analisar se fizesse outra coisa, o que poderia acontecer. Então, percebe lá a questão com dificuldade e tal conteúdo. E se tentasse desse jeito? Aí analisa lá, junto com ele, experimentando e vê se aquilo poderia, pelo menos para aquele grupo, né, ter efeitos. Então, por exemplo, usa-se métodos como engenharia didática ou outros, né, percurso de estudo e pesquisa. Olha, estou conseguindo por esse caminho, vamos ver o que vai acontecer. E relata aquelas experiências, né, que aconteceram, e isso, quer dizer, se eu fizer experimentalmente, análise, claro que não é só experimentar, mas tem que ter análise teórica, tem que ter um objeto de pesquisa ali no fundo, né? Só experimentar por experimentar, mas com aprofundamento de estudos e de referenciais teóricos. Bom, essas questões, né, para quê, o que observar, tudo isso vão estar relacionado com o problema que foi definido pelo pesquisador, logicamente, junto com o orientando e orientador. A escolha do grupo que vai ser pesquisado, ou a amostra, por exemplo, pegar 3 professores, 4, é aquela história. Às vezes menos é mais. Não adianta pegar uma grande quantidade e analisar superficialmente. Então, tem que pegar a quantidade que dá para analisar também dentro do tempo que tem. Por exemplo, uma pesquisa de mestrado, sabe que são no máximo 2 anos, não pode querer abranger muita coisa. Aliás, os alunos normalmente chegam querendo resolver o problema do mundo e assim, menos. Então, aquela história de menos às vezes é mais, né? Por exemplo, as entrevistas. Às vezes a entrevista pode ser semi-estruturada, mas pode ser livre, né? E tudo bem. Ou então entrevistar um grupo de pessoas, né? Tem um grupo focal. Aquele grupo, um complementa, outro fala e pode surgir informações no coletivo mais do que se fosse simplesmente individualmente. Mas isso tudo é decidido no contexto, né? Se vai ser com pequenos grupos, ou pegar um pequeno grupo e aprofundar, ou às vezes fazer uma pesquisa individual mesmo, né? Então aí análise documental, né? A observação pode ser direta, com
pessoa pode só observar sem participar, mas em geral a pesquisa participante, o pesquisador fica junto, cooperando, colaborando e participando, e ao mesmo tempo também observando e fazendo a pesquisa. Aqui algumas concepções metodológicas de pesquisa qualitativa, né? Por exemplo, a fenomenologia, compreender a essência, o estudo de caso, investiga a etnografia, né? Que tem aspectos de pegar uma comunidade específica, biografia, né? Experiência de vida, pega um professor lá que lecionou muito tempo e foi conceituado, ou uma pessoa que alfabetizava em 6 meses todos os seus alunos, contar como ela fazia, e os relatos, isso também pesquisa sobre as essências do que ela, né, descobrir as essências do que ela fazia para alfabetizar, por exemplo. Então essas histórias de vida muitas vezes trazem muitas contribuições, né? A teoria fundamentada dos dados, que a teoria vai ser construída a partir dos dados coletados. Tudo isso aí é transcrição, isso aí dá trabalho. Hoje pode ser feito com a ajuda de computadores, né, de softwares que ajudam a fazer essas coisas. Mas essa transcrição é um trabalho, né? Transcrição, análise, interpretação, elaboração. Isso faz parte e não tem jeito de não se debruçar e perder um tempo em cima disso, né? Quer dizer, um bom pesquisador qualitativo ele teria que, um forte interesse, né? Quer dizer, tem que estar interessado no problema, né? Às vezes é um problema que aflige há um certo tempo a vida dele, um professor que dá aula e quer pesquisar por que aquilo acontece, né? Mas também ele não pode ir com ideias fechadas, ele está disposto, né? Também tem que conhecer sobre um pouco, mas não ter já conhecimentos pré-determinados, né? Assim, já ser teimoso e já achar, olha, já tem todas as respostas antes de fazer as perguntas. Não, tem que estar disposto, tem que estar aberto ao que puder aparecer. E aqui as considerações finais e perspectivas. Apresentar algumas, quer dizer, na verdade, tem que estar estudando sempre e com muitas dúvidas, né? Quer dizer, a qualidade vai depender da intensidade que o pesquisador vai realizar. Então, tem que estar muito engajado e disposto a estar descobrindo coisas e a ser desafiado e não se cansar de se fazer perguntas. Será que é isso mesmo? Será que tá? Então o pesquisador tem que estar sempre aprofundando. O pesquisador deve estudar, né? Está sempre estudando e revendo a metodologia. Então as interpretações também que ele faz tem que ser, ele tem que se questionar o tempo todo se aquilo está realmente coerente com tudo que ele, se os dados coincidem com as análises que ele está fazendo, né, as conclusões. É muito importante na pesquisa checar os objetivos, como ele se conduziu e o que ele encontrou. Será que aqueles resultados estão respondendo aos meus objetivos? Isso é importante, né? Tá? Muito importante. Quer dizer, rever os objetivos gerais, né? Fazer essa distinção entre as principais estratégias, né? De coleta de dados, esboçar uma estratégia de amostragem para pesquisa qualitativa, assim, conhecer as principais características das entrevistas sempre estruturadas, fazer, se eu vou fazer um tipo de entrevista, será que ela vai dar conta? E repensar, quer dizer, se tal metodologia vai ser eficaz. E, de repente, no decorrer da pesquisa, tem que ter coragem de estar mudando. Olha, isso aqui não está funcionando, eu vou mudar essa, né? Vou adequar. E isso acontece também. E é preciso se questionar sobre os métodos que estão sendo utilizados. Aqui as referências, né, são as principais.
boa parte, a maior parte são de autores estrangeiros, mas estão aí, a maior parte também boa parte também são traduzidos, tem vários autores brasileiros, como Fiorentini, Goldenberg, e tentamos dar uma abordagem geral e panorâmica, e esperamos que isso aqui seja não mais motivação para estudo do que respostas, né? Aqui não estamos trazendo respostas, mas sim questionamentos e levantar dúvidas e questões e motivação, porque a pesquisa qualitativa ela está cada vez mais presente e cada vez mais fincando seus alicerces, né, metodológicos e teóricos, buscando um rigor e consistência. Bom, muito obrigado, e era isso que nós estamos propondo.